Todo ser humano passa em média 1/3 da vida dormindo. É durante o sono que acontece uma série de funções importantes para o bom funcionamento do organismo, como a consolidação da memória e do aprendizado. Resumindo, dormir faz bem à saúde. No entanto, os distúrbios do sono, como o ronco, o sonambulismo e a insônia, atingem milhões de pessoas em todo o mundo. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha desta vez é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Hoje nós convidamos a médica psiquiatra Tereza Cristina Scheidauer, que está aqui com a gente para falar sobre o sono e outros distúrbios. Desculpa, para falar sobre o sono. Tereza, obrigada pela presença. Eu queria começar te fazendo uma pergunta bem ampla. Por que, afinal, o ser humano precisa dormir? Olha, na verdade, hoje para a comunidade científica, nós não temos ainda a certeza do objetivo do sono. Nós sabemos que é um estado transitório, né, reversível, da alteração do nível de consciência, e nós sabemos o que pode acontecer se uma pessoa tem a privação do sono, não tem uma boa qualidade do sono. E o que uma boa noite de sono também pode trazer de benefício para a pessoa. Agora, a função exata, fisiologicamente falando, do sono, nós ainda acha-se que é o que a gente sabe, que a memória ela é melhorada pela questão, e ela é inclusive a memória recente, que é uma memória assim, mais de curto prazo, ela é colocada assim lá na memória de mais longo prazo, assim, é uma coisa como se fosse gravar alguma coisa. Com sono isso é bem mais facilitado, uma noite de sono, que seria impossível se a pessoa não dormisse. Mas não, acho que não deve ser só por isso que nós temos que dormir, né? Enfim, e a ciência também acha que não deve ser só por isso. Então, muitos estudos ainda estão para acontecer, né? Para a gente decifrar esse momento, né? É muito difícil estudar o sono, porque imagina, como que uma pessoa vai querer participar de uma pesquisa, dormir meses em um laboratório do sono, sendo monitorado, para avaliar se num estudo longitudinal o sono dele sendo de tal forma vai causar tais alterações. São estudos muito caros e ainda não foram feitos estudos assim. Até tem um ponto, daí se eu estiver errado, por favor me corrija, mas a partir do momento que você colocar alguém para um estudo, nesse ponto ela sabe que está sendo estudado, o comportamento dela já não vai ser 100% normal, né? Tem isso ainda. E isso, olha, ótima pontuação. Com certeza, ainda mais o sono, que ele é muito... Tem pessoas, às vezes, que têm insônia só de saber que vão dormir, que a noite pode não ser bem dormida, imagina, isso altera bastante, né, a questão do pensamento. Então já vou aproveitar, quais são eu acho que além de descansar, mas além disso, quais são os benefícios de uma boa noite de sono? Olha, os benefícios principais o benefício principal é a prevenção de várias patologias psiquiátricas, né? E também a manutenção do nível de energia, a concentração, a capacidade de concentração, de aprendizado. Nós sabemos também que até a coordenação motora é alterada se uma pessoa não tem uma boa noite de sono. Olha só. Agora, existe mesmo essa orientação de um tempo ideal de dormir, as tais 8 horas? Realmente todo mundo precisa dormir 8 horas ou não existe um tempo estipulado? É bem individual, né? Mas nós temos estudos que nos anos 80, em São Paulo, tem um estudo bem legal, que as pessoas dormiam 2 horas a mais do que hoje em dia dorme. Então, as pessoas dormiam de 9 a 10 horas naquela época, que em São Paulo geralmente são feitos estudos mais robustos, né? E hoje tem um estudo recente que fala que as pessoas estão dormindo 7 horas no máximo. Isso também está fazendo com que os transtornos do sono estejam aumentando a prevalência, né? A partir desses estudos, já dá para saber quais são, em média, assim, as fases do sono de uma pessoa?
Sim, sim. Na verdade, foi descoberto isso um pouco à toa por um estudante de medicina em 1935. E ele estava monitorando com eletroencefalograma pessoas durante o sono, porque existem epilepsias que a gente tem que estudar com a pessoa dormindo para aparecer alguma alteração no traçado. E descobriu que existia uma fase que era sincronizado, o eletroencefalograma, e outra fase que era desincronizada. E que isso era meio constante em todas as pessoas. Foi aí que começou o estadiamento da arquitetura do sono. Existem vários estágios, sim. Você pode mencionar, pelo menos, quais são os principais, enfim? Então, a gente considera que vigília é quando nós estamos acordados, né? Então, nós variamos entre vigília e o sono. Na verdade, existe o estágio 1, o 2, o 3 e o 4, que é o sono REM. E por que isso? Na verdade, porque ele também foi descoberto nessa época que nessa fase de desincronização do sono também ocorria, né, movimentos oculares muito rápidos. E essa fase que a gente chama de sono REM. Só que ainda não se sabe o porquê que essas fases acontecem, qual o objetivo dessa ciclicidade, né? E o que cada tipo de sono vai trazer de benefício para a gente. O estágio 2, então assim, do 1 ao 2 ao 3, o sono vai ficando cada vez mais profundo. Vai num sono mais leve até um sono mais profundo, onde no estágio 3 e no sono REM, a gente não move nenhum músculo do corpo. Então, existe uma atonia muscular, né? Então, imagina, são os estágios que a gente sonha. Imagina se isso não ocorresse. A gente estaria sonhando que estava jogando futebol, ia começar a jogar futebol na cama. E assim ia começar a sonhar que estava correndo, começar a correr. Então, o organismo é perfeito, né? Que interessante. Agora, Tereza, quando a psiquiatria começou a estudar o sono? Olha, isso foi... na verdade, esse estudo assim, formal foi no século XX, né, no início do século XX, mas o sono sempre esteve muito ligado. Principalmente tem a questão do Freud, né, com as teorias, né, da questão do sonho, Jung. Antes disso, também lá quando o Kraepelin, no século XVIII, enfim, por quê? Porque o transtorno bipolar, que antigamente era chamado como psicose maníaco-depressiva, é um transtorno onde a pessoa, quando está na fase de mania, ela não dorme. Né? E quando ela está em depressão, ela dorme muito. Certo. Então, isso sempre fez parte. E, inclusive, na época, o Hipócrates também já falava a respeito, né, de algumas patologias psiquiátricas e também da questão da alteração do sono. Então, é muito antigo. Ok. Então, já que a gente citou sonho, eu tenho que perguntar o que exatamente no nosso corpo, o que é o sonho? Ai, se eu soubesse, eu tava... Não existe o significado, mas a parte mais física. O que processo... Já é possível dizer o que processo ocorre para a gente sonhar? Seria o quê? Uma tentativa de guardar a memória, o cérebro reprojetar aí o que a gente viveu, nem sempre de forma totalmente correta, mas tentar projetar, relembrar o que a gente viveu enquanto dormimos para uma memória de longo prazo? Seria algo parecido com isso? Olha, na questão neurobiológica que nós estamos falando aqui, não se sabe ainda para que serve o sonho. Mas Sim. É claro que, etimologicamente, existem várias teorias, né? Inclusive, a teoria freudiana tem um significado, o sonho para o behaviorismo tem outro significado. Então, são vários para enfim, terapia de psicodrama tem outro significado, para a questão filosófica tem outro. Mas a questão científica, a gente sabe que ele acontece nos estágios mais profundos do sono, né? Que são nesses estágios onde a gente não tem como mexer o corpo. Como que é identificado isso nessas pesquisas? O que diferença, o que ocorre na análise, o que acontece com o corpo nesse momento? Então, existe nesse exame, a polissonografia, que a gente identifica quando a pessoa está sonhando, né? E foi depois que enfim, começaram os estudos com polissonografia, que esses estágios do sono também ficaram mais, assim, certificados com base científica, né? O sonho, na verdade, nesse traçado, ele acontece
com algumas alterações, os movimentos oculares ficam mais rápidos, a pessoa não mexe o corpo. Inclusive, tem até exames de polissonografia que a gente coloca até um receptor de movimentos penianos, porque pode ter ereções penianas, né? São várias coisas que podem acontecer, a temperatura do corpo diminui, tá? O que mais que eu posso dizer? Então, são várias alterações, assim, que durante o sonho acontecem. É mais difícil de a gente ser acordado, né? O corpo fica menos responsivo ao ambiente. Então, são essas alterações. Nós estamos falando do REM, eu acho que a maioria das pessoas já sabe, mas acho que vale para todo mundo acompanhar o nosso raciocínio, né, Tereza? O REM não é a banda de rock, de pop rock, né? R.E.M., mas é do inglês mesmo, a sigla, né? Explica pra gente, por favor. É movimentos oculares rápidos, que no inglês fica Rapid Eye Movement. Legal. Fica a sigla REM. Fica REM. Então, é aquele, de olhos fechados, a gente percebe o globo ocular mexendo ali dentro, né? Isso, que tem sensor para movimento ocular nesse exame de polissonografia. Na verdade, hoje a gente já sabe também, exames de imagem, dá para ver, mas isso para pesquisa, não tem valor assim, vamos fazer o exame de imagem para ver se a pessoa tem sono REM ou não. Mas dá para ver, tem também diferença em imagens funcionais, nucleares funcionais, quando do cérebro que está em REM ou não REM, ou quando está em REM ele tem muita atividade justamente porque ele está sonhando. Perfeito, interessantíssimo. Agora, Tereza, quais são os principais distúrbios do sono? Depende da idade, né? Na criança, o que a gente encontra mais é o terror noturno, né? A prevalência maior. Na adolescência, o sonambulismo. Daí, na idade adulta, a gente tem esses transtornos de obstrutivos, né, de vias aéreas, né, e roncos. Daí eu ronco. E os idosos, pela questão da demência, eles têm uma alteração no despertar durante o sono REM, onde eles ficam violentos, ficam de olho aberto, parece que estão acordados e muito violentos, mas na verdade eles estão ainda em sono REM, mas se mexendo. É problema da questão da atonia. E a psiquiatria lida com quais, mais especificamente, ou com todos? É que assim, existe uma relação, né, que o sono altera o comportamento e as emoções, né? E as emoções e o comportamento podem alterar o sono. Então, todos os transtornos psiquiátricos têm alteração do sono. Todos. E as pessoas, e o mais frequente, assim, na idade, assim, do adulto, jovem, além da questão obstrutiva, é a insônia. E insônia, 99% da insônia é relacionada a questões emocionais, né, e problemas psiquiátricos. Não que a pessoa que tem problema, que esteja ouvindo aqui, porque tem também o estigma, né? Eu não durmo bem, então sou louca. Não. Não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Mas existem vários transtornos psiquiátricos que, enfim, a loucura é um termo que não tem mais por que existir, né? Claro. Então, é isso, assim. Já aproveitando, então, a parte da insônia, a pessoa que todo mundo garante que quer dormir bem, antes de dormir, o que é bom e o que é ruim de se fazer? Hábitos que as pessoas normalmente têm, que às vezes não sabem, podem estar prejudicando a sua boa noite de sono. Existe o conceito da higiene do sono, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, que eu posso explicar aqui. Na verdade, o certo, né? O certo seria, porque a gente pode condicionar por comportamento o nosso sono, né? E que isso faz parte da teoria de Pavlov, do behaviorismo, mas funciona. A gente faz com crianças, por exemplo. Então, o que acontece? A gente chega em casa, tem um horário, umas 2 horas antes de dormir, já não usa luz fluorescente, branca. É bom ligar os abajures, né? Baixar a luz, já começar naquela preparação, né, para o sono. Tentar não discutir relação 2 horas antes de dormir, ou nada que seja algo assim muito estressante que amanhã vai ter que ser resolvido, não hoje, né? Não fazer exercícios extenuantes, aeróbicos, porque aumenta a temperatura corporal, e isso pode prejudicar o início do sono, né? Tentar não pensar nos problemas, né? A gente também sabe que a luz azul do celular, dos laptops, da televisão,
ela mexe na questão hormonal, né, dos hormônios que trabalham com a questão do sono também, a nível de hipófise. Então, 2 horas antes não deveria. Quem que faz isso, né? Imagina, a pessoa dorme com a televisão ligada normalmente, né? TV no quarto é nada bom pro sono. Isso. É uma das primeiras coisas, tirar a TV do quarto. E a pessoa ir para a cama quando está com sono. Não ir para a cama para ter sono, porque esse é o principal erro, né? As pessoas, eu vou para a cama ler um livrinho para ver se o sono vem. Não, tem que ir para a cama quando está morrendo de sono. Ler o livro na sala. Perfeito. Não fazer nada na cama além de dormir. A gente vai fazer um intervalo, Tereza, mas daqui a pouco voltamos a falar sobre o sono e a saúde. Nossa entrevistada é a médica psiquiatra Tereza Cristina Scheidauer. Já voltamos. Hoje a nossa entrevistada é a médica psiquiatra Tereza Cristina Scheidauer. Estamos conversando sobre o sono. Muito bem. Tereza, uma coisa que muita gente tem, às vezes, problema de sono, tenta usar algum remédio para melhorar a insônia, algo parecido. E aí, como funcionam esses remédios? Como eles agem no organismo, esses remédios utilizados para dormir? Olha, na verdade, o medicamento é a última etapa, assim, a gente tenta de tudo, né? Como eu estava falando da questão do condicionamento, para dar um exemplo do que significa esse condicionamento clássico. Então, por exemplo, tem pesquisas onde se conseguiram fazer com que, apertando uma campainha, um cachorro salivasse. Por quê? Porque toda vez que davam comida para ele, apertava aquela campainha. E a gente consegue fazer isso com sono. Um exemplo disso é com as crianças, sabe? Que quando a mãe estava lendo uma historinha, começa a vir o soninho por isso, porque tu vais condicionando o teu organismo, né? Então... E o que mais? A pergunta... Medicamentos em geral. Sim, medicamentos em geral. Então, quando todas essas técnicas não funcionarem, a gente entra para o medicamento. Só que tem que ter muito cuidado, porque a maioria dos medicamentos, eles mexem com algum estágio do sono, não deixa algum estágio vir, ou faz com que outros venham demais. Então, a gente tem que cuidar. A questão da dependência, né? Pois é. E é tão amplo a questão do sono. Tem tanto que hoje em dia é uma especialidade em separado na medicina, onde psiquiatras, neurologistas, pneumologistas podem ser médicos do sono, tá? É tão amplo que através da polissonografia que tu vai identificar qual medicamento que é melhor para a pessoa. E isso tem que ser com um profissional capacitado. E o que a gente vê por aí é que as pessoas ficam se automedicando, né? Perigoso, enfim, né? É bem perigoso. Agora, em relação a alimentos, bebidas, interfere também, de alguma maneira? Muito. Outra coisa da higiene do sono é não usar cafeína, né? O chimarrão, ou o chá preto que tem também, né? Xantinas, Red Bull, essas coisas assim, interfere bastante. Prejudica a qualidade do sono e usado cronicamente as pessoas vão ficando mais irritáveis, com diminuição da capacidade de concentração, né? E é bem difícil conseguir iniciar o sono depois de um expresso que tem umas 80 miligramas de cafeína, que às vezes a gente acha, só um cafezinho, né? Altera bastante, né? E, no geral, hoje, como é que está a qualidade do sono das pessoas? Pensando que cada vez a gente está tendo uma rotina mais corrida, o trabalho exige mais da gente, faculdade, rotina dupla, às vezes chegar em casa para dormir. E aí, como é que está o sono das pessoas? Fazendo uma análise geral, assim. Olha, tá complicado. Porque se a gente for considerar todos os transtornos do sono, todas as alterações possíveis do sono... É absurdo, mas quase 90% das pessoas têm alguma coisa, né? E claro que os tratamentos diferem bastante, mas é muita coisa. Em adultos, a insônia, a gente sabe, a insônia, né? Que ela está em torno de 15%, é muita coisa. Muita coisa. Pois é, já que você puxou a insônia, explica melhor para todos nós o que é a insônia. A insônia, por definição, é uma dificuldade em pegar no sono, né? E existem tipos de insônia. E a maioria delas é raro. Tem a insônia primária, que é uma questão neurológica, onde a pessoa não consegue dormir, enfim. Mas a maioria das insônias são causadas por estresse mesmo, né? Por ansiedade,
por depressão, por esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, por questões psiquiátricas mesmo, né, que tem que ser trabalhadas. Então, na verdade, o que se trata não é o sono propriamente, são essas outras questões. O que está levando à insônia. Então, o tratamento da insônia é muito complexo, porque tem que entender no contexto do paciente o que está levando a ele não dormir. Óbvio que tem os exames médicos que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, uma criança, um bebê, nasceu e tá com um mês e não dormiu uma noite inteira de sono. Provavelmente ele tem que fazer uma cirurgia de adenoide, uma coisa assim, né? Então, mas isso tem que ser visto em exames de imagem. Então, cada fase a gente tem que investigar as causas médicas, né? Não, por exemplo, psiquiatria é uma área da medicina, mas a gente sabe que é uma área mais humana. Então, a gente tem que investigar. E estando isso normal, a gente parte, vamos ver como é que tá a tua vida. Vamos ver o que está acontecendo. Me fala mais, né? E tem que ser... Aí, a insônia tem que ser com o psiquiatra mesmo. Falando agora de dormir, vamos mudar um pouquinho o lado, falar de acordar, então, né? Em média, de uma forma saudável, é lógico, quanto tempo uma pessoa consegue ficar acordada e manter suas plenas qualidades, né? Mentais, físicas? Sim. São aquelas 16 horas, assim. Mais que isso, a gente sabe, 24 horas de privação de sono, a pessoa já não consegue mais reter conteúdo, por exemplo, para estudar. E o que vai acontecendo com essa pessoa, que ela vai sendo privada do sono? O que vai acontecendo no organismo dela? Vão acontecendo muitas coisas, porque não sei se vocês já ouviram falar do sistema nervoso simpático, parasimpático. Então, a privação do sono começa a liberar muita adrenalina, esses hormônios estimulantes, e isso aí vai prejudicando a pessoa, né? Inclusive, pessoas que têm uma angina grave, ficam sem dormir, pode ter uma isquemia, né? E pessoas com epilepsia ficam muito tempo sem dormir, pode ter uma crise epiléptica, né? Então, tem bastante repercussão. Encontrei uma matéria que foi ao ar há um ano, mais ou menos, de um senhor lá no interior da Bahia, não sei se você acompanhou essa matéria. Não. Que há 15 anos não dormia. Isso é possível, Tereza? Olha, tem que cuidar muito com essa questão da imprensa. O que acontece nas pessoas mais velhas, né, é um problema que a gente chama uma insônia devido a problemas do reconhecimento do que é dormir. A pessoa, às vezes, tem um jeito errado de ver o que é dormir, ou também porque dorme às 6 da tarde, aí acorda às 4 da manhã, dormiu um monte e acha que não dorme, né? Entendi. Então, tem também no idoso o sono é mais leve, daí às vezes eles acordam, tem vários pacientes que a família, mas doutor, ele dorme, ele ronca. E a pessoa acorda e diz, eu não dormi nada, eu não dormi nada. Então, não sei se... Mas não é possível, assim, do ponto de vista científico, uma pessoa ficar, isso leva anos sem dormir, não. E a respeito desse lado ainda falta do sono, vamos voltar agora. Quem dorme demais, como é que fica a situação de quem dorme demais? Isso gera problemas também? Né, se a qualidade do sono é necessária, a privação dela pode prejudicar, o sono em excesso gera problemas? Tem que ver se essa pessoa precisa e ela está bem dormindo essa quantidade de horas, né? Se tem pessoas que precisam dormir bastante. Tem uma coisa pessoal mesmo. Claro, bem individual. Se ela está dormindo bastante e ela vai ser avaliada por um médico, ficou curiosa, não tem depressão, não tem transtorno de ansiedade nenhum, não tem problema psiquiátrico, não tem problema neurológico, tem uma capacidade boa de concentração e tal, tranquilo, ela vai ter que dormir esse tempo. Né? Agora, Tereza, você atende aqui em Itajaí, aqui não em Itajaí. é? No seu consultório, quais são as principais queixas em relação a sono? Como a gente acaba atendendo mais quadros depressivos e ansiosos, o que acontece na depressão, por exemplo? A depressão, a pessoa até dorme, né? Só que ela acorda muitas vezes durante a noite. A pessoa deprimida. E tem muito sono durante o dia.
né? A qualidade do sono não é boa, Não, não é boa. E pessoas ansiosas não conseguem começar o sono, que é aquela insônia inicial que a gente diz. Mas depois, quando dorme, vai. Aí, às vezes, perde horário para trabalhar, né? Então, são mais esses tipos, assim. A fragmentação do sono e a dificuldade de adormecer. Agora, pelo que você relata, então, muitas pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia podem estar com algum distúrbio mesmo, não é? E não simplesmente, aquela pessoa tem aquela cara eternamente preguiçosa, né? Pessoas que estão sempre, parece, de mau humor, mas ou com sono cansadas, mesmo. Aquela fadiga crônica, tem que investigar, né? E, às vezes, não é questão de ter que ir no psiquiatra e tomar medicamento. Fazer um tratamento psicoterápico, reduz o nível de ansiedade, já vai conseguir dormir melhor, né? E não é para as pessoas ficarem assustadas, meu Deus. Nem eu estou dizendo que tem todo mundo, né? Mas tem que procurar tem que começar por algum lugar. Então, já vou aproveitar. O que eu deveria avaliar no meu sono, na hora, né? Ou na hora de acordar, o tempo que eu durmo, antes de ir atrás de um médico, de um psiquiatra? O que eu deveria avaliar para julgar o meu sono, se ele está bom ou não? Olha, o que a gente sabe é que um sono normal, a gente leva no máximo 15 minutos para dormir na cama, tá? O horário é de acordo com o que a pessoa tem necessidade, isso é bem individual, porque isso a gente sabe que é um sono de qualidade. Não acordar muitas vezes durante a noite. Claro que gestantes, que também tem que fazer muito pipi, tem que acordar várias vezes durante a noite. Homens idosos, devido à próstata, né? Isso piora a qualidade de sono dessa população especial. Mas, senão, não é normal a pessoa ficar todo o tempo acordando por qualquer coisa, por qualquer barulhinho, né? E acordando, assim, exausto. Parece que, às vezes, passou um caminhão por cima de mim. Não, a gente tem que acordar, porque até acorda com sono, mas dali vai fazendo outras coisas, vai despertando e o teu nível de energia vai melhorando, né? Então, esses são os sinais principais. Perfeito. Hoje a gente vai agradecer a sua participação. Conversamos com a médica psiquiatra Tereza Cristina Scheidauer. Obrigada, Tereza. Eu agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Isso aí. Muito bem, agradecemos também a sua companhia em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.